Hello guys, welcome back to our class. Sejam muito bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre pesquisas e vamos fazer uma revisãozinha básica do que a gente aprendeu até agora, ok? Vamos lá. O que nós aprendemos até o momento, pessoal? Fizemos uma estratégia de leitura. Falamos sobre o skimming, que é quando você dá aquela olhada no texto e vai capturando as informações principais. O scanning, quando você já também faz essa leitura um pouco mais detalhada, só que ainda assim, rapidamente. Na identificação dos cognates e das keywords, tomando sempre aquele cuidado com os false friends. E como que você pode utilizar o dicionário, how to use the dictionary, ok? Falamos também na aula passada sobre textual genres, ok? Então, hoje será o dia que nós vamos colocar esse nosso aprendizado bastante em prática. Vai se preparando aí, que hoje nós temos uma atividade muito legal para fazer, ok? Vamos lá! Como que você pode buscar textos para leitura em inglês? Eu trouxe aqui para vocês algumas opções de websites para que vocês busquem notícias. Basicamente assim, identificando naquilo que você gosta, ok? Primeira deles, o primeiro site, será um site de notícias mais simples. Eu vou mostrar para vocês aqui nos próximos slides. Mas o primeiro deles é o News in Levels, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. News in Levels, ele traz notícias gerais. E aqui, vocês estão vendo que tem aqui, ó, Level 1, 2, 3. Isso aqui é o nível de complexidade do texto, ok? Então, se você se sente muito iniciante, acha que vai ser um texto muito difícil, você pega aqui o Level 1, ok? Você pega aqui nesse primeiro nível, que ele vai trazer o texto de uma forma mais simples, para facilitar a sua compreensão do texto. Se você já tem um conhecimento, se você já tem uma experiência prévia naquele assunto, talvez seja mais legal você já buscar o nível 2. E se você já considera que, beleza, eu entendi tudo, o nível 3 é fundamental. Então, você vai logo direto para o nível 3. E aqui você consegue buscar vários temas, então é muito interessante, ok? Em relação a notícias e atividades de inglês relacionadas, nós temos o Breaking News English, ok? Essa segunda opção aqui. Da mesma forma que o News in Levels, nós temos aqui também alguns níveis de diferenciação. Temos aqui level 0, outros aqui 6, 5... São níveis que você vai conseguir acessar a notícia e ela vai trazendo algumas palavras diferentes, vai trazendo alguns significados diferentes e da mesma forma, vai depender muito daquilo que você está mais interessado. Você pode buscar notícias mais recentes ou você pode buscar um tema específico, é muito legal. Em relação a notícias de estudos acadêmicos, nós temos duas opções, ok? Nós temos o Science Daily e o Live Science. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São dois sites que vão trazer conteúdo acadêmico e científico, ok? A complexidade desses textos é um pouco maior do que o das outras duas opções que eu mostrei para vocês. Só que é aquilo. Lembra do que a gente falou na aula passada. Se você é um estudante que já está acostumado a ler artigos científicos em português, ou que você já tem esse contato com pesquisas, talvez você não sinta nenhuma dificuldade ao acessar esses sites aqui, ok? Mas se você não tem esse conhecimento prévio, se não é uma coisa que você tem uma habitualidade, se você sente dificuldade já em português com esses textos, talvez seja melhor você começar com os outros, ok? E para atividades
de inglês em geral, nós temos o portal da Cambridge. Gente, o portal da Cambridge é muito legal, ok? Porque o que que acontece? Aqui você vai ter alguns filtros, tá? Esses filtros aqui você pode selecionar se você quer praticar o seu grammar, se você quer praticar o seu listening, se você quer praticar pronounce, reading, speaking, vocabulary or writing. Qual que é o seu nível? Então, às vezes eu sinto que eu leio bem, então eu sinto que o meu reading é bom, então eu posso colocar reading, independent or proficient. Mas eu sinto que o meu listening é muito básico, então eu coloco listening basic. E aí ele vai me dar várias atividades. Por exemplo, essa daqui, ó, vocês estão vendo que tem como se fosse a segunda, vocês estão vendo que tem como se fosse um fone de ouvido? Essa aqui é uma atividade de listening. Essa outra aqui que não tem, provavelmente é uma atividade de reading, ok? Então, ele vai te dar várias opções aqui para você praticar todas as suas skills dentro do inglês. Então, às vezes até quando a gente falou lá, como que eu posso praticar o meu speaking, que é a dificuldade da maioria das pessoas. Aqui você vai ter atividades para praticar o seu speaking, ok? Então, é uma opção muito boa para você conseguir desenvolver todas as suas habilidades no inglês. E aí você pode estar pensando, teacher, mas sobre o que eu posso ler? Sobre o que né, o que é interessante? Como que eu posso buscar isso nos sites? Vamos lá. Pode ter aqui personal interests, literature, né, literatura em geral, sports, country's culture, não é country de música country não, gente, é country de país, ok? Aqui é o false friends, o country. Travel guides, politics, arts, international cuisine, craft work. Então aqui, nessa coluna da esquerda, você consegue identificar coisas de interesse mais pessoal, coisas mais gerais. E nós temos aqui, na segunda coluna, alguns tópicos mais variados. Então, temos artigos, articles, receipts, comics, short stories, books and news, ok? Então, às vezes você é uma pessoa que, eu não gosto muito de texto acadêmico, eu acho muito chato, eu quero ler um quadrinho. Então, você vai lá pesquisar comics in English, tal. Eu queria aprender a fazer uma receita assim, assado. Você vai procurar recipe, ok? Se você realmente quer focar no acadêmico, então vai buscar lá os articles, ok? E é isso. O que eu preciso que vocês façam nesse momento? Então, vamos passar para a nossa atividade, teremos um homework, vou explicar para vocês como que vai funcionar. O que você vai fazer? Você vai pesquisar e escolher um texto em inglês em um dos websites apresentados para socializar com a turma. Então, você vai voltar lá, você vai escolher, eu quero ver uma notícia mais simples. Então, eu vou lá no News in Level. Então, aqui eu tenho até alguns, ó. Tourists make living in Barcelona too expensive. Então, esse aqui, ó, falar sobre a economia do país. Ou, por exemplo, Asian markets in blood trade tariffs. Então, esse daqui, ó, para falar mais de economia também. Eu quero buscar um artigo científico, então quero falar sobre, vamos ver o que a gente tem aqui, climate change. Quero falar sobre T-Rex fossil trade hurting scientific research. Você vai escolher aqui algo que seja do seu interesse, você vai entrar aqui nas nossas opções e você vai buscar um texto, ok? Eu quero que você faça isso com um texto apenas. E aí você deve escolher esse texto, você vai ler esse texto e vai fazer um resumo bem pequenininho do texto. Então eu quero que você utilize as nossas estratégias de skimming, de scanning, vai lá, grifa,
os cognates, grifa as keywords, busca ao máximo entender o que está sendo apresentado naquele texto, ok? Pode buscar o máximo possível de informações. E aí eu quero que você faça um pequeno resumo. Ó, o texto tal, fala sobre economia, fala sobre política, fala sobre romance, fala sobre novidades da tecnologia. E no texto está falando que aconteceu XYZ. Ponto. É isso que eu quero, um resumo pequeno, ok? Em seguida, eu preciso que vocês postem o texto escolhido juntamente ao resumo elaborado lá no nosso fórum específico da aula número 6, ok? Fórum específico, ele vai ser aberto e vai fechar com as atividades. Então, por favor, não esqueçam de fazer a atividade, ok? É simples, mas eu preciso que vocês façam no fórum específico, não no fórum geral, tá bom? Seu resumo deve ser objetivo, conter o essencial do texto base, tá? O essencial mesmo. Caso esse texto seja muito longo para postar no fórum, você quis escolher um artigo, por exemplo. Se você escolher um artigo, você não vai conseguir colocar tudo lá dentro dos caracteres. Então, o que você vai fazer? Você vai me informar o link, você vai juntar o link junto com o seu resumo, tá bom? E aí você posta somente o resumo, não precisa postar o texto. E é aquilo, gente. Lembra de escolher algo que seja do seu interesse. Por quê? Quando você vai aprender sobre novas culturas, quando você vai aprender sobre um novo idioma, quando você vai aprender sobre coisas novas, pode ser um pouco desafiador. A própria sensação de você começar algo novo já pode te dar uma travada de leve. Se você não busca fazer isso de uma forma que faça você feliz ou que desperte o seu interesse de alguma forma, você vai ficar 100% travado e a matéria ela não vai desenvolver. Então eu preciso que você busque algo do seu interesse. Justamente para que essa não seja uma atividade horrível, nossa, que seja um martírio. Tudo aquilo que a gente coloca dificuldade na nossa vida, trava e não dá certo. E eu não quero que o inglês seja esse obstáculo na vida de vocês. Eu quero que o inglês seja uma ferramenta, uma porta para que você teve essa disciplina de inglês para fins acadêmicos, você tenha vontade de conhecer novas culturas, de conhecer novos países, quem sabe buscar uma oportunidade de intercâmbio. Essa é a nossa intenção, que você conheça e que você goste de outras culturas, justamente para que essa disciplina seja apenas um passinho inicial, tá bom? Então, esse é o caminho para que você comece a desenvolver a sua língua inglesa de uma forma estratégica, ok? Por hoje, pessoal, é só. Nos vemos na nossa próxima aula. Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de nos mandar, ok? See you next time. See you next class. Bye, bye.